Jesus, estando em pé de igualdade com Deus, ele assumiu a forma de filho de Deus. Ele se diminuiu, se tornou um de nós, morreu na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ser salvos. E ao Cristo morrer na cruz do Calvário, aí que está a diferença. A cruz não significava nem um décimo do sofrimento maior que ele teve, que foi a ruptura com o Pai. Quando ele falou em aramaico, Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Cristo estava ali naquele momento, rompendo com o Pai, rompendo com a divindade. Ele estava sofrendo naquele momento ali, no sentido mais elevado da palavra, o caos do que é o significado teológico da palavra inferno. Inferno significa a ausência absoluta de Deus. Então Cristo ali experimentou a morte por todos. Ele sentiu uma ausência de Deus naquele momento? Absoluta, totalmente. Por quê? Porque ele tinha que ter a morte que eu e você e todo mundo que está assistindo a gente Ele tinha que entender. estava condenado. Não era entender, ele morreu no nosso lugar. A lei exigia o seguinte, lembra a comparação que eu fiz do Então, rei? Mas ele sendo Deus, ele não sabia que o Pai estava com ele? Sabia. Só que Jesus não brinca com os dados. Vamos começar aqui. Qual que era a lei de Deus que foi infringida? A lei diz que aquele que pecar deve morrer, que se a gente infringisse, nós descobriríamos o que é a morte. Não existia morte no universo. A morte vem no pacote da ausência de Deus. Tá certo? E essa morte que nós temos, que amanhã eu posso virar alimento para verme, você também, essa morte ainda não é a morte eterna. A morte que a humanidade está... Isso aqui é apenas uma consequência do estado de pecado em que nós estamos. Mas nenhum cidadão desse mundo ainda experimentou a ausência absoluta de Deus. Aí o que acontece? Para que ninguém precise experimentar, alguém tinha que morrer, de maneira absoluta. Mas aí você faz uma pergunta que realmente me leva a uma reflexão teológica. Se Cristo é Deus... Como ele podia passar por isso? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se ele é Deus? É muito simples. Que um dia eu até botei no Instagram assim, vendo um Porsche. Só que eu estava vendo um Porsche, né? Se eu tivesse um Porsche do mais caro do mundo, você me vê com um carro passando aqui na rua e tudo. Pô, que carrão, Rodrigo. Pô, cara, massa demais e tudo e tal. Aí um belo dia, você me vê subindo aqui no condomínio, a pé, conversando com o Mandíbula. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, cadê o Porsche? Tá na garagem. Por quê? É porque o Mandíbula, por alguma razão, ele não entra dentro de carro. Ele tem um problema, uma fobia. Mas ele precisa caminhar comigo aqui no condomínio para trazê-lo até aqui. Então o único jeito que eu tive de vir com ele até aqui é deixando o meu carro na garagem. Aí você vira e fala assim, pô, Rodrigo, não faz sentido isso não, cara. Se você tem o Porsche, você tem que andar de Porsche. Não. Se eu sou dono do Porsche, eu sou dono bastante para usar